O Brasil, sozinho, tem maior número de casos e de mortes pela Covid do que todos os países da América do Sul juntos. Aí, essa semana, os presidentes da Argentina e do Paraguai disseram que o nosso país representa um risco para o continente. Até o dia de hoje, 0 casos em Catamarca? E ainda chega 6, 7 da tarde e somem as pessoas. Fecha o comércio. A brasileira Marineuza mora em Catamarca há 39 anos. Esta é uma das 2 províncias argentinas onde não foi registrado um caso sequer da Covid-19. Não tem essa vontade de sair, entendeu? Porque nos cuidamos. Esse é um parque que normalmente, está cheio de famílias, crianças praticando deporte, andando em bicicleta. E hoje se vê assim. A população está isolada há mais de 50 dias. Com o fechamento das estradas, fizemos um controle rigoroso dos moradores que regressavam. Quem retornava, obrigatoriamente, tinha que ficar 14 dias em casa. Não podia sair nem para ir ao mercado. Nasceu um neto meu, no dia 21 de abril. Eu só fui conhecer ele faz uma semana. Mas tudo por a saúde, né? A preocupação de Marineuza agora é com os parentes no Brasil. E eu aqui morro de medo, entendeu? Pensando que vai ser da minha família. O Brasil, sozinho, registra mais casos de coronavírus do que os outros 12 países da América do Sul juntos e mais do que o dobro de mortes que todos os vizinhos da região. O Brasil está dobrando a quantidade de mortes, em média, a cada 6 dias. Já o Chile e a Argentina estão demorando mais tempo, de 9 a 10 dias. Você tem que ter um monitoramento para quando você começa a detectar que há transmissão comunitária, aí é exatamente o momento que se deve adotar a medida de distanciamento. Quem esperou muito para adotar essas medidas passa a viver uma explosão de casos. Colômbia, fronteiras fechadas desde 17 de março. E uma semana depois, uma quarentena rigorosa. Hoje é meu dia de saída, a gente só sai no dia determinado pelo final da nossa cédula. Por exemplo, hoje sai 0 e 1. Carol mora em Sabaneta, cidade vizinha a Medellín. Pode ir à rua apenas uma vez por semana. Se você sair de casa, você vai levar uma multa de basicamente 1 milhão de pesos, que colocando aí em reais vai ser mais ou menos R$1.200. Outro país que está em quarentena obrigatória há quase 2 meses é o Paraguai. Guilherme mora com a família a 40 quilômetros da capital Assunção. Pessoas que não tinham como justificar porque estavam na rua circulando, algumas pessoas acabaram indo presas. O Paraguai tomou as medidas de distanciamento social quando havia apenas 2 casos confirmados. O ministro explica que o país tem apenas 700 leitos de UTI para uma população de quase 7 milhões de pessoas. Por isso, as fronteiras foram fechadas rapidamente, incluindo a Ponte da Amizade, principal ligação com o Brasil. É muito difícil, porque queremos entrar logo no nosso país. Em Pedro Juan Cabaleiro, vizinha a Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, trincheiras foram cavadas. Tudo para evitar a entrada de brasileiros no Paraguai. Praticamente 90% dos casos da Covid que a gente tem são de pessoas que vieram do Brasil. Com o que vive o Brasil hoje, nosotros ni pasa por nuestra cabeza abrir la frontera con Brasil, por ejemplo. Brasil es tal vez el lugar donde haya hoy mayor expansión del coronavirus en el mundo. Com 17 mortes, o Uruguai utilizou uma estratégia diferente para conter a pandemia. O governo fez uma situação que se chama imunidade de rebanho. Se eles acham uma pessoa infectada, eles já começam com teste a todo o seu redor. E é o que conseguiu afastar o vírus com a gente que foi encontrada com essa situação. No Chile, na sexta-feira, as autoridades endureceram a quarentena, ampliando para 7 milhões o número de pessoas com restrições. É que o número de casos por lá aumentou. A Argentina está começando a flexibilizar o isolamento social.
Depois de quase 2 meses de uma quarentena rigorosa, em regiões em que não estão surgindo novos casos de coronavírus, comerciantes estão reabrindo as portas e as pessoas estão podendo sair às ruas. Já aqui em Buenos Aires e na região metropolitana da capital, focos da epidemia no país, as regras continuam rígidas. Máscaras são obrigatórias e os comerciantes precisam atender os clientes à distância. A recomendação é aguardar 14 dias entre uma etapa e outra do plano de transição para dar tempo de verificar se aquilo não alterou a velocidade de transmissão. O presidente argentino, Alberto Fernandes, numa entrevista esta semana a uma rádio, disse que o Brasil representa uma ameaça à América do Sul. Obviamente que es un riesgo muy grande. A nosotros nos viven entrando camiones de Brasil con transporte de carga, que entran y vienen del mercado de San Pablo y es uno de los lugares más infectados de Brasil. Por eso yo digo, yo no entiendo cuando se habla con tanta irresponsabilidad. La verdad no lo entiendo. O Ministério das Relações Exteriores brasileiro disse que não vai comentar críticas de autoridades estrangeiras. Enquanto isso, quem está longe, acompanhando o agravamento da pandemia no Brasil, não esconde a preocupação com o país onde nasceu. E o que me dou conta é que o argentino, por exemplo, não vive hoje, o dia a dia. Ele vive o amanhã e o brasileiro vive o dia a dia, hoje. Se faço algo hoje, é pensando no amanhã, futuro.